Gente, agora é hora de a gente conversar com o vereador Cassiano Ucker, doutor Adriano Cassiano Ucker, ele que é médico, vereador pelo Cidadania, nosso entrevistado de hoje. O senhor teve boa tarde, obrigado por ter aceito nosso convite, doutor. Boa tarde, Enio. Eu agradeço o convite e a oportunidade de a gente poder estar se comunicando, interagindo aí com os canais através das redes sociais. Doutor, na última eleição, o senhor já havia se candidatado, fez uma votação expressiva, entretanto, não foi suficiente para assumir um posto na Câmara. O senhor substituiu a vereadora titular durante 2 meses, a falecida, me ajuda? A vereadora Ana Rita. A vereadora Ana Rita, que lamentavelmente faleceu recentemente. Foi uma experiência pequena, de 2 meses, mas certamente deve ter sido útil para conhecer um pouco como é que funciona a casa. Mas como é que tem sido agora, em caráter oficial, essa condição de um dos vereadores que fazem parte daquele grupo de vereadores que integram a renovação, né, que foi muito grande na Câmara? Exatamente, Enio. A gente se candidatou na última eleição, em 2016, a vereador, e ficamos como primeiro suplente da vereadora Ana Rita. E durante o período do tratamento dela, infelizmente a gente viu na semana passada o falecimento dela pela patologia de câncer, assumimos a Câmara e conseguimos conhecer um pouquinho da estrutura, o que é a Câmara de Vereadores de Joinville. A partir dali, nosso desejo de trabalhar pela saúde pública aumentou e nessa eleição a gente teve o êxito, graças ao apoio da população, conseguimos 1.750 votos, que através do Partido Cidadania conseguimos a cadeira hoje lá. Doutor, uma das atribuições, talvez a mais importante dos vereadores, além de propor leis, né, é justamente fiscalizar a execução dessas leis, né? E nesse período de pandemia, o que tem chamado a atenção é que o estado de Santa Catarina está um pouquinho atrasado em relação ao resto do Brasil na aplicação das vacinas da Covid-19. A imunização em Santa Catarina está um pouco mais lenta e Joinville parece que também está um pouquinho mais lento em relação ao estado de Santa Catarina. O senhor já conseguiu identificar o que há de problema? O senhor já chegou a conversar com o secretário de Saúde a respeito do assunto? Exatamente. Em relação às vacinas, hoje é um foco muito grande a respeito da imunização a respeito do Covid-19. A gente é da área de frente no tratamento do Covid, então nós temos um interesse direto com a vacinação. Em relação ao secretário municipal, o secretário Jean, da Saúde, ele é muito receptivo e ele traz todas as informações para nós. O que acontece em relação à vacina? Acontece que hoje o município ele não tem autonomia de adquirir por meios próprios essa vacina. Toda vacina que chega para ser aplicada aqui em Joinville, ela vem via Ministério da Saúde, passa pelo governo estadual e aí sim é distribuído ao município que, através da sua política, determina quem vai receber essas doses. Lembrando que hoje nós temos autorizados pela Anvisa 2 tipos de vacina, a Coronavac e a Oxford. E todas as duas precisam de uma segunda dose. Então, quando o município faz o planejamento nas doses que recebe, por exemplo, se ele recebe 10 mil doses, ele vai poder imunizar 5 mil pessoas, não são 10 mil pessoas. Por quê? Porque a gente tem que guardar a segunda dose para essas pessoas que tomaram a primeira dose. Senão, a gente perde essa primeira dose. Então, obrigatoriamente, quem fez a primeira dose tem que tomar a segunda dose para se considerar imunizado. E isso diminui um pouco o espectro de pessoas atendidas. Dentro do planejamento de Joinville, ao conversar com o secretário de Saúde, ele nos garantiu já que a estrutura municipal está toda pronta para aplicar essas doses de vacina que chegarem. O que atrasa é o fornecimento e a chegada de doses pelo Ministério da Saúde e pelo governo estadual, que tem que fazer o planejamento de quanto vai distribuir para cada cidade. O doutor Cassiano Ucker, que é vereador, geriatra, portanto conhece bastante do assunto, parece que essa semana, hoje ou ontem, iniciaram a vacinação do pessoal as pessoas com mais de 90 anos, né? Eu queria que o senhor, eu não sei se o senhor já foi vacinado, sendo integrante da área, o que o senhor fala para as pessoas, porque as pessoas têm muita resistência à ideia da vacina, isso aí é um perigo, é o vírus chinês, então tem uma série de preocupações que as pessoas têm. Eu queria que o senhor falasse, eu sei que o senhor não é especialista no assunto, mas como médico certamente conhece profundamente o tema. Um pouquinho, para desmistificar um pouquinho essa coisa da vacina, essa preocupação toda que as pessoas têm com essa vacina, há algum risco, efetivamente? Então, Enio, a vacina, ela ganhou uma certa polêmica aqui no nosso país, né? Eu, como médico, já sou formado aí há 17 anos,
eu sou um entusiasta em relação à vacina. Eu acredito que a vacina foi um dos grandes avanços dentro da saúde pública na humanidade. Então, eu sou um defensor. Eu já fui imunizado, tomei a primeira dose lá no PA Leste, sou profissional de saúde e, como falei, sou da linha de frente. Então, dos profissionais de saúde, os que são linha de frente, aqueles que atendem em ambientes de tratamento de Covid, eles já foram imunizados com a primeira dose aqui em Joinville. E também acho importante que as pessoas, na medida que forem sendo chamadas dentro dos seus grupos, participem efetivamente dessa campanha de vacinação. Recentemente, o município de Joinville, ele lançou um cadastro através do seu site para as pessoas irem ali e apontarem o nome. Uma coisa que atrasa também a questão da nossa vacina é, às vezes, um déficit em relação ao cadastro que existe no Ministério da Saúde. Por que eu falo isso? O Ministério, ele observa lá, em Joinville tem 10 mil profissionais de saúde, então ele vai mandar a dose de vacina para 10 mil profissionais. Em Joinville tem 800 idosos acima de 90 anos, tem 1.500 idosos acima de 80 anos. Ele vai mandar essa disponibilidade de doses conforme esse cadastro. Mas a gente sabe que a realidade é um pouco diferente do que os números apontam. Então, vou dar um exemplo aqui em relação aos idosos acima de 90 anos. No Ministério estavam cadastrados, dentro das pessoas que utilizavam o SUS, 800 e poucos idosos acima de 90 anos. Quando foi solicitado esse cadastro via internet, a gente viu que o nosso número de doses passa de 1.300. Ou seja, a gente vai ter que arranjar doses de vacina para esse delay de cadastro que existe. Então, é importante com que as pessoas entrem no site da Prefeitura, que façam o seu pré-cadastro, e, com isso, a gente consiga fazer o planejamento para que a vacina ocorra da melhor maneira possível, da maneira mais rápida possível. Mas, com certeza, é importante que as pessoas corram atrás da vacina para que, quanto maior o número de pessoas imunizadas, a gente cria uma imunidade de rebanho, chamado. Ou seja, as pessoas vão protegendo a si e umas às outras. É importante você que tem o vovô, a vovó, que de repente não tem acesso à internet, vai lá perguntar, alguém já fez o cadastro? Porque muitas vezes um irmão fica esperando pelo outro e no final da história ninguém fez o cadastro, né? E geralmente as pessoas mais idosas, né? Uma parte delas certamente não tem muita habilidade com internet, essas coisas. Então é importante que os filhos, os netos fiquem de olho e orientem o vovô, a vovó, o papai, a mamãe a respeito desse cadastro, que, como o vereador Cassiano Hucker lembrou bem, é com base nesse cadastro que são enviadas as vacinas, e aí acelera o processo de imunização. Doutor, perdão, o senhor ia Só ia terminar a tua pergunta ali. Iniciou a vacina aos idosos acima de 90 anos, e essa vacina está sendo feita em domicílio. Por coincidência, antes de vir para cá, saindo do meu plantão ali, encontrei 2 vacinadoras saindo de uma residência onde tinha um idoso acima de 90 anos. Então, essa prática de vacinar os idosos acima de 90 anos está acontecendo, a gente conseguiu presenciar esse processo e, segundo o planejamento da Secretaria, até sexta-feira, esse grupo de pessoas deve estar imunizado. Eu vi que até ontem o Brasil imunizou um pouco mais de 5.300.000 pessoas, o que corresponde a mais ou menos 2,5% da população. Qual que seria o número que a gente poderia dizer, poxa, a partir de agora começa a imunidade de rebanho começa a se manifestar? Existe um percentual mínimo? Alguns estudiosos trabalham um número de 70% da população. Então, a gente está bem distante ainda do nosso alvo, né? Mas essa imunidade ela vai crescendo não só com a imunização de vacina, mas sim com as pessoas que vão sendo infectadas, infelizmente, pelo coronavírus, também vai criando uma imunidade. Mas o número defendido pelos especialistas gira em torno de 70%. Entendi. Então, na verdade, é a soma dos dois, aqueles que foram imunizados naturalmente por ter contraído a doença e se recuperar, e também as pessoas que são vacinadas. E quem já... Aí que vai a pergunta, doutor. Mas e se o cidadão já pegou a Covid, se recuperou, ela deve tomar vacina ou não? Exatamente, eu ia comentar isso agora. Quem já pegou o Covid vai ser imunizado também. Única contraindicação é quem pegou nos últimos 30 dias. Então, quem contraiu o Covid nos últimos 30 dias, essa pessoa vai ter que esperar para depois ser imunizado. Não pode ser imunizado já logo em sequência. Doutor, agora uma coisa muito bacana, nós temos na Câmara de Vereadores um
médico, né? um profissional gabaritado na área de saúde para realizar esse trabalho de fiscalização, porque as queixas são muito recorrentes em relação aos postos de saúde, os próprios hospitais, né? O senhor vai certamente utilizar esse conhecimento profundo que o senhor tem na área para poder também contribuir com a fiscalização e orientar, ajudando a comunidade. Exatamente, Enio. Na verdade, a gente seguiu o processo inverso, né? Vivendo esses 17 anos formado dentro da saúde pública em Joinville, eu trabalhei já no posto de saúde do Espinheiro, eu trabalho atualmente na UPA Leste, eu trabalho atualmente dentro do Hospital Regional. Isso nos deu um conhecimento criado no dia a dia, através da demanda, da carência e das dificuldades que as pessoas encontram, e dos profissionais também, porque quando a gente pede um exame, esse exame ele é importante para um diagnóstico, ele não chega para o paciente, não chega para nós, a gente fica muito amarrado em relação a tratamento, em relação a conduzir aquele caso. Então, através dessa demanda é que surgiu a necessidade de ter uma participação dentro do Poder Legislativo, dentro da política pública de Joinville. A legislatura atual, ela é interessante porque ela teve profissionais de várias áreas, né? Nós temos profissionais lá dentro da engenharia civil, nós temos profissionais dentro do direito, temos professores, temos um médico. Então, isso eu acho que vai nos dar capacidade para discutir vários assuntos e essa legislatura ser muito mais participativa e dar um resultado que a população pede e necessita. Estamos falando com o vereador por Joinville, Cassiano Ucker, que é médico geriatra. Doutor, uma outra pergunta que eu gostaria de fazer é relacionada ao Hospital São José. Há muitos anos, alguns gestores públicos se queixam que a conta do Hospital São José é muito cara para o município de Joinville e o governo do estado responde que ele dá a sua contrapartida e ajuda na manutenção desse hospital. Existe até um movimento para que o Hospital São José seja terceirizado por uma dessas entidades que administram os hospitais. O senhor tem uma opinião formada a respeito do assunto? Qual o seu ponto de vista em relação ao tema Hospital São José, que hoje a gestão é pelo município de Joinville? Isso, a questão é exatamente essa. O Hospital Municipal São José, ele é municipal, ou seja, a administração, o custeio é feito todo pelo município. Contudo, a área de abrangência e atuação dele não é só municipal. A gente recebe pacientes aqui das cidades vizinhas e, às vezes, dependendo da especialidade, até de cidades mais distantes. Essa pactuação, ela ocorre porque dentro de um nível hospitalar existem os hospitais que são considerados mais básicos, os hospitais que têm média complexidade e os hospitais que têm alta complexidade, ou seja, eles têm aparelhos, eles têm profissionais médicos, profissionais de enfermagem, têm medicações que tratam patologias mais raras e com um controle mais difícil. Obviamente, conforme essa pactuação, você recebe recursos do Ministério da Saúde, recursos do governo do estado para custear essa complexidade. Contudo, a gente tem um déficit orçamentário e isso prejudica o funcionamento do São José. Qual que seria a solução dentro do nosso ponto de vista? É tentar atribuir mais responsabilidade ou trazer mais recursos dessas esferas, estadual, esferas municipais, das cidades vizinhas e da esfera estadual, para custear o nosso hospital. Ou então transferir essa gestão para o governo do estado, uma vez que a gente atende mais do que só o nosso município. Vereador Cassiano Ucker, exploramos bastante seu conhecimento de saúde hoje, a gente vai voltar a tratar desses temas certamente mais adiante, mas eu gostaria de falar um pouquinho de política. Como é que é a relação do vereador Cassiano Ucker com o prefeito Adriano Silva? Vai ser de isenção, de apoio, de oposição? Como é que o senhor se posiciona em relação à gestão Adriano Silva? Desde o início, quando a gente começou a trabalhar esse projeto político, nós escolhemos um partido que nos desse uma certa independência. O que isso significa? Poder trabalhar conforme os dados e as informações e o conhecimento que a gente adquiriu. Após a eleição do prefeito Adriano no segundo turno, nós passamos esse discurso para ele. E hoje é a política que a gente mantém. Nossa proposta não é ser nem situação, nem oposição. Nós temos uma proposta de trabalhar com independência, analisando projeto a projeto, independente se ele venha do executivo, se ele venha do legislativo, se ele é do partido A, B ou C. Então, nosso compromisso com a cidade de Joinville, com os munícipes, é avaliar cada projeto e abordar os prós e contras e então deliberar no nosso mandato.
Doutor, eu quero agradecer muito a sua presença aqui, espero que o senhor retorne outras vezes aqui, porque eu acho que é obrigação nossa ouvir os legisladores, a administração pública, para que a gente possa dar a nossa pequena contribuição também para a comunidade. Eu que agradeço o convite, acho extremamente importante nós trabalharmos a parte de informação para as pessoas, tanto do ponto de vista político, quanto do ponto de vista saúde. Afinal, tudo interfere na nossa vida, na nossa qualidade e no nosso bem-estar. Mais uma vez, obrigado pelo convite, um abraço para todo mundo que está nos acompanhando e a gente está à disposição. Muito bem, conversamos com o vereador Cassiano Ucker, que é médico, geriatra e que faz parte da nova bancada do Legislativo de Joinville.